Olá, seus lindões, Kreuzer aqui e hoje vamos falar sobre Lovecraft Country. Vocês me pediram muito pra falar dessa série, mas eu não poderia fazer esse vídeo sozinha. E é lógico que eu trouxe um convidado super especial, que eu sei que vocês gostam também, que é o PH Santos. Aê, olha eu aqui, rapaz. Adorei essa série, já adianto logo. Mas ó, antes não esqueçam de conferir o canal do PH, porque esse cara, ele não só fez o conteúdo semanal de Lovecraft, de cada episódio, como ele fez enquanto tava rolando The Boys. Ou seja, ele fez o impossível ali. Na verdade, fiz 3. Fiz Lovecraft, Walking Dead World Beyond e The Boys. Mas olha, confiram todo o conteúdo, então eu vou deixar o link aqui na descrição e também se inscrevam aqui no canal. Eu vou situar um pouquinho Lovecraft Country porque ele é baseado em um livro de mesmo nome, escrito pelo Matt Ruff e conta a história de Atticus, pelo menos a gente acompanha a história dele, que recém voltou da Guerra da Coreia. Só que ele retorna para a cidade dele por causa do pai e ele descobre que ele está envolvido com uma seita bem milenar que faz parte da família dele. O pai sumiu e tá naquela, tá? Ele vai atrás do pai. Eu acho que o legal é estabelecer o trio principal ali do início, do primeiro episódio, que é o tio George, que no livro é mais importante do que na série, né? A Letty, que é uma personagem no começo meio perdida e tudo mais. E o próprio Atticus, que você falou bem, que muitas vezes eu vou chamar ele aqui de Tick, porque é o apelido dele, né? O pai do Atticus está perdido, ao passo que o tio George, ele faz um catálogo de viagem para negros, um catálogo de viagem segura para negros, né? Uma vez que na segregação racial os negros realmente tinham que escolher certas cidades por onde passar ou não passar, mais importante ainda. E a Letty estava a esmo e o Atticus estava, como eu disse, indo buscar o pai dele, atrás do pai dele. Então era mais ou menos assim, esse é o cenário que se inicia da série, né? Só que eu acho que o mais legal da série você vai falar agora, é que se envolve com Lovecraft. Então, ele é um entusiasta do universo do Lovecraft e a série acaba conversando bastante da ficção de Lovecraft, mas também com a realidade por causa da segregação racial da época, porque afinal a série ela é situada nos anos 50. Sim, e o mais bizarro é porque o Lovecraft, o autor, o H.P. Lovecraft, ele era hiper misógino, preconceituoso, racista, etc. O que o Matt Ruff fez foi meio que um retcon histórico. Ele pegou muito do Lovecraft, que está em domínio público, né? Por exemplo, alguma entidade que aparece lá, o Shoggoth, mas outra entidade que muita gente conhece é o Cthulhu, que não aparece lá de fato, mas o Shoggoth aparece lá. E aí ele pegou meio que aquele terror cósmico ali do Lovecraft, que é um terror meio ficção científica, meio nonsense, onde a fantasia pode imperar, e aí colocou dentro dessa obra, chamou de território Lovecraft, né, Lovecraft Country, justamente fazendo ali a menção de que eles estão num território do Lovecraft. Isso tem muitos sentidos a princípio, Nath, muitos sentidos. É no território Lovecraft autor, que tem lá os problemas de racismo, etc. E por isso que as criaturas do Lovecraft perseguem eles, a magia persegue eles, ou é o território Lovecraft que eles dominam, né? Que a gente, enquanto espectador, está se utilizando. Então, logo, só o título já dá para passar meia hora conversando. Apesar da série ter toda a representação racial, ela, por meio ali dos episódios, ela também fala de outras representações de minorias. Então isso foi algo que eu achei muito legal, que eles conseguiram abordar todo o contexto de minorias. Perceba que essas discussões, essas subcamadas, vêm muito dos negros, ou dos personagens que não são brancos americanos, vamos chamar assim. Por exemplo, uma nativa, que é americana de fato, mas tem uma nativa, que é native, né? É que tem os dois gêneros, né? Temos um demônio, temos o Montrose, que é um homem homossexual, que teve que esconder isso e tudo mais. Temos o quê? Uma negra que gostaria de ser uma branca, que é no caso a Ruby, né? Temos a Letty tendo que carregar por um bom tempo ali na série um filho. Então eles abordam absolutamente tudo. Tem uma das negras, o nome dela é Hipólita, ela queria desbravar o mundo. E sim, ela teve que ser mãe. Não rolou desbravar o mundo, né? Então tudo tá ali, assim, tá tudo muito colocadinho. E eu acho que o mais legal é que mesmo nos episódios mais fracos, e ela tem episódios muito fracos,
sempre tem um momento de clímax, debatendo esses pontos específicos. O episódio da Hipólita, que tem um ritmo um pouquinho bagunçado, ainda assim ele termina fantástico, estonteante, ela viajando por vários mundos e vendo aquilo dali, e a gente junto com ela. Nossa, eu queria gritar, queria fazer, sei lá. Outra passagem do Montrose, né, ali, abre ou não se abre com o filho, sobre a questão da sexualidade e tudo. Até nos episódios mais calmos, mais cadenciados, vou chamar assim, eles são bem discutidos, eles são bem aprofundados. Eu acho que esse é o grande trunfo da série, fora a discussão racial, né? Fora, eu diria que o levante racial que a série propõe. Sim, inclusive com toda a questão racial, eles também trazem muito a presença da mulher negra, né? Porque mesmo que a gente tenha personagens homens muito fortes, as mulheres, elas vão crescendo muito ao longo da série. E é interessante quando você fala da Hipólita, por exemplo, principalmente sobre ela querer desbravar, só que ela teve a filha, que é algo muito comum que acontece com as mulheres, a gente tem aí o contraponto com o marido dela, que ele era o grande pesquisador até então, né, da série. Então Sim. eu achei muito legal, muito especial o episódio dela, até mesmo quando ela tem aquela discussão com a filha dela, né, que ela fala que é algo que ela vai compreender e que elas vão passar por isso e que foi muito importante. Esse episódio específico tem uma cena que é a Hipólita conversando com o George, né, que é o marido dela. E ele tá morto a essa altura, mas ela, nas várias dimensões lá que ela entra, ela escolhe encontrar com ele, né, escolhe trocar uma ideia com ele. Eu me conectei muito com essa cena, apesar de ser uma cena extremamente feminina, porque é um tapa na cara de várias formas, sabe? Tipo assim, a mulher teve que chegar e dizer assim, cara, eu queria meu protagonismo, bicho. Por que tu não me deu um help? Por que tu não ficou com a Diana? Por que tu não me chamou? Como assim, cara? Agora eu vou atrás do meu protagonismo. E, de fato, é quando na série, né, e isso, o texto é muito lindo, da Misha Green, vale dizer, a autora, né, a autora não, na verdade, a escritora aqui, showrunner, né? O texto é muito lindo porque a partir daí a Hipólita assume também um protagonismo ali. Muita gente falou no final, aí do nada a Hipólita fez aquilo ali. Gente, mas é porque a partir dali ela mesma clamou por esse protagonismo que antes ela não tinha e agora ela tem o prazer de ter. O lance da Ruby, que é um personagem que muita gente não curte, eu acho de uma complexidade tão absurda. Eu também achei. É muito complexo, cara. A gente, apaga toda a série e vamos fazer uma série da Ruby. Só a Ruby. Vamos olhar só pra jornada da Ruby. Nath, olha o tanto de coisa que tem. Uma mulher negra, gorda, que é frustrada por não ter conseguido lá um emprego, que outra negra conseguiu, ou seja, era um emprego de cota, ao passo que ela não consegue cantar para brancos e pouco consegue cantar para negros porque a polícia está impedindo ali sempre que tem um showzinho, alguma coisa acontecendo. Olha o tanto de frustração que tem ao redor dela. E aí dão para ela uma fórmula, um negócio que faz ela ficar branca. Só que aí ela descobre que o cara que ela tava afim, na verdade é uma mulher. Caraca, Nath, tira tudo da série. Só isso, tem muito filme aí, cara. Entendeu? Então é conflito em cima de conflito. E ainda a relação dela com a Letty, né? Que se perdura ali Sim. até o final. Ter essa dependência da Letty, o que é família exatamente. Então, eu achei uma personagem muito boa, bastante complexa. Não, e ela é sacrificada, inclusive, né? Ela chega ao sacrifício. No episódio final, ela aparentemente não morre. Ela fica deitada ali, porque a gente não sabe se a pessoa tem que morrer para ser utilizada enquanto capa, vou chamar assim, enquanto altered carbon, ou se a pessoa ou se a pessoa tem que ficar ali sendo drenada, tendo o sangue drenado, assim, eu não sei. Isso aí a série não explicou muito bem. Mas ela é utilizada, né? O fato é que ela é utilizada pela vilã no final, de tão poderosa que ela é psicológico da Letty. E a Letty, que mulher, né? Que protagonista. Porque começa com a série, olha aqui, vamos colocar esse macho gostoso, bonito, forte. Ele é o dono da série. Tá lá na sinopse, tá... Nada. A Letty rouba a série toda pra ela, cara. Eu ia falar exatamente isso, porque a Letty, apesar dela não se assumir como protagonista desde o início, todos os episódios, cara, eu lembro que ela quebra o carro de todo mundo da vizinhança dela. Só falava disso nesse episódio. E ela sempre é muito pra frente. Eu gostei muito de uma frase que o Atticus fala assim, não, tá ficando muito perigoso quando eles estão ali no subsolo do museu. E aí ela chega e fala assim, para de achar que é só sobre você. Eu morri, pelo amor de Deus. Tipo,
tipo, o que mais que eu preciso fazer pra eu entrar aqui nas paradas, sabe? Então eu achei muito sensacional toda a presença dela em todos os sentidos. E aí tem um negócio que eu curto muito, Nath, que é, muita gente fala assim, cara, a adaptação tem que ser igual e tudo, e aqui o autor do livro é um homem, né? Então ele deu protagonismo ali pros homens, tanto que o tio George não morre. Eles até fazem uma menção do livro, né? Ele faz um comparativo com os personagens. Eles até falam que a Dee também era um menino. Tem isso. E o George, ele fica... É tipo o Ned Stark. Ele fica em espírito na série, porque ele é sempre lembrado, né? Ele, de certa forma, impulsiona a Hipólita, que eu acho uma boa visão, não necessariamente da relação homem-mulher, mas da relação casal. Mesmo morto, ele impulsiona ela a ir, sabe, buscá-lo, ir atrás das origens, saber se ele morreu mesmo, se ele não morreu. De certa forma, ele impulsiona a filha, né, e por aí vai. Então ele tá etéreo ali, né, passando por tudo. Mas como eu estava falando, lá no livro, os homens têm o protagonismo, as mulheres têm certa utilidade. Aqui é o contrário. As mulheres têm o protagonismo e os homens têm certa utilidade. Porém, a Misha Green é muito esperta. Que roteirista sensacional. Ela fez isso com tanta sutileza que ninguém reclamou. Exatamente. Ela fez isso com muita sutileza. Ela foi passando esse bastão e ela disse, tá aqui, ó, vou botar esse negão gostoso pra vocês aqui, devagarinho. Opa, Letty, dona do livro dos nomes, ela que resolve tudo. Veja só você, cara. Eu acho sensacional. É uma forma, inclusive, porque como é que eu posso dizer? Essa escolha, só por si só, de passar o bastão devagarinho, a gente também poderia ficar falando horas sobre. Sim. Por que a Misha Green teve que fazer isso? Por que ela não pode estabelecer logo o protagonismo da Letty, como fizeram lá os Caça-Fantasma com as minas? Por quê? E aí ela meio que se molda isso e dá um tapa na cara. Porque no final só tem mulher na cena. Porventura tem o Atticus lá sendo sacrificado. É verdade. As mulheres serem protagonistas, voltar nisso, porque o mesmo aconteceu com Watchmen, também da HBO. Mesma coisa. E aí a gente cada vez mais tem dado esse espaço e é extremamente importante. As duas séries discutem até coisas parecidas, né, como Massacre em Tulsa. São duas séries que, sem querer, elas se conversam bastante. Muito mesmo. Inclusive, adaptações mais livres que colocam ali as mulheres negras em destaque, né? Porque não basta, né, eu não é meu lugar de voz, eu só tenho metade nesse lugar de voz, mas não basta ser mulher e ter toda a problemática em cima disso ainda é negra. Ou seja, quando você vê o Atticus sofrer e você, homem, se conecta com isso, você, homem negro, se conecta com isso, imagina a Letty. Uma coisa que eu queria comentar também, eu senti que no início da série eu fiquei um pouco perdida, porque eu não sou muito conhecedora do universo do Lovecraft, então, e também é uma série que pra mim não introduziu tanto, tipo, aquele universo que seria situado. Era algo que ia acontecendo ali nos episódios, e conforme a fantasia ia tomando conta, você entendia algumas coisas, apesar do enredo ser completamente claro. Você consegue acompanhar a história numa boa, sem precisar conhecer o universo do Lovecraft, Sim. Mas eu senti que no início, como eu sou uma pessoa muito curiosa, eu me sentia um pouquinho perdida. O pessoal no começo, eu até acho que foi o segundo ou terceiro episódio, que eu abri dizendo assim, gente, vocês têm que saber olhar pra série. Vocês têm que saber olhar. E quando eu falo saber olhar, e isso parece até um pouco de soberba, não é. O lance do saber olhar é exatamente não ter essa preocupação. A série está mostrando, ela mostrou o que de fato você precisa saber. Indiferente de Lovecraft. Aí tem dois lados. Tem aqueles que querem mais Lovecraft e não encontram, porque a série não aprofunda nisso. E tem aqueles que dizem, eu não estou entendendo porque eu acho que eu não conheço Lovecraft. Não, é exatamente isso. O livro, ele tem uma sacada bem legal, Nath, que a série simulou mais ou menos ali. Os primeiros capítulos, eles são episódicos. Então é um livro muito bom para quem não está acostumado com ler. Para quem não sabe. Tipo assim, é difícil ler porque tá tudo intrínseco e tal. Sabe aquele livro que você pega, lê umas 10 paginazinhas e tá massa, daqui a pouco você voltará a lê-lo? Então, Lovecraft Country, o livro faz isso. E a série fez isso. Os episódios centrais são episódicos. São totalmente episódicos. Meio que começa e termina ali. Mas o episódio final que eu acho inteligente porque utilizou absolutamente tudo que foi estabelecido desde o segundo episódio. Mas desde o primeiro, eu posso dizer.
Vamos lá. O exorcismo que eles fizeram no episódio onde vários brancos invadem a casa lá da Letty e eles vão lá pro porão e tem os fantasmas na casa e aquele negócio todo. Foi utilizado no final, que ela faz o círculo de sal e prende ali um Braithwaite, né? E tenta domá-lo e tudo mais. Do Atticus ter tido lá no episódio da indígena, que ele sabia outros idiomas, estabeleceu também que precisa saber outros idiomas. Então tudo foi estabelecido para que no final funcionasse sozinho. Então você não precisa saber de Lovecraft, não precisa saber que aquela criatura se chama Shoggoth, não precisa. Você só precisa saber que aquela criatura ali, se der ruim, vai te matar, enfim. É só isso mesmo. Sim, tá tudo lá. Eu acho que depois de alguns episódios você sente isso. Você fala assim, tá, eu não preciso entender desse universo. E você comentou do livro também. Eu iniciei um projeto de leitura, então eu ainda estou lendo o livro. Mas eu senti exatamente isso. Acho que a gente tem que se apegar à tradução literal, que é território Lovecraft. Quando a gente se apega a isso, a gente passa a entender que naquele cenário, naquele contexto proposto, vale tudo. É só isso que a gente tem que se apegar. Vale tudo. Vale o nonsense, vale a fantasia, vale o sci-fi. Você chegou a falar também no seu último vídeo sobre Deus Ex Machina, alguns episódios um pouquinho mais arrastados. Aí estilo, é questão de estilo, né? Quem sou eu para dizer Michelle Green? Você deveria ter escrito assim. Sim. Ela me pareceu uma escritora muito pragmática. Ela queria contar algo, então ela introduzia, ela explorava e ela concluía. Era sempre com muito pragmatismo, muito retinho, parece um sushi assim, ó. Todos os episódios tiveram a mesma métrica. Aí o que é que eu vejo, sei lá, de grandes séries que eu gosto, como Game of Thrones, como Lost, das antigamente, como o próprio The Walking Dead e tudo mais. Que eles têm vários núcleos, e esse balanço entre os núcleos faz com que todo episódio seja muito bom para uma turma e muito ruim para outra turma. E Lovecraft Country teve tudo para todos os episódios ter esse balanço perfeito. Eu gosto da Hipólita? Temos Hipólita hoje. Eu gosto da Ruby? Temos Ruby hoje. Mas não, esse episódio é da Ruby. Esse episódio é do Montrose. Esse episódio é da Letty. São 3 episódios dela, né? Esse episódio é do Atticus. Esse episódio é da coreana. Tem um episódio só da coreana, que o Atticus aparece quase como um vilão da parada. Que é um episódio lindo, diga-se de passagem. Eu ia falar exatamente isso, cara. Foi um dos da meus episódios raposa, de 9 favoritos. caudas, né? Lindo, eu achei esse episódio lindo. Mas enfim, minha crítica é essa. E aí alguns episódios, eu entendo as pessoas não curtirem. Porque se você não vai ter apego por aquele personagem, como é que você vai ter que aceitar aquele protagonismo da semana? Entendeu? Então, o pragmatismo da Misha Green, nesse sentido, não fez bem. Por outro lado, o pragmatismo da Misha Green fez, quando você olha Lovecraft Country, a primeira temporada, talvez única, como um todo, você diz, opa, tá tudo respondido. Uhum. Aliás, eu queria fazer um parêntese sobre o episódio da coreana, já que a gente citou ele. Tem uma frase que que eu achei incrível. Eu não sei se sou eu também procurando muito significado, mas ela falou sobre as pessoas fazerem você acreditar no que você é, sendo que você pode ser uma pessoa melhor e ser o que você realmente acredita que você é. E eu acho que isso faz um paralelo tão bonito com toda essa camada racial que a série traz. Essa é a discussão principal da série. Tudo o que vier ao redor é entretenimento. Essa é a discussão central da série. Busque o seu fogo. Alimente o seu fogo. A cena que melhor representa a série é a Letty segurando o livro dos nomes, que ela acabara de pegar, saindo, passando pelo fogo e não sendo consumida, na verdade, virando o fogo e alimentando esse fogo. Porque o lance do racismo, misoginia, machismo, tudo que vem depois da palavra estrutural é exatamente esse pré-estabelecimento do você não pode e mais ainda você não deve quando é explícito. Porque Jesus é do zóio claro, gente, branco do zóio claro, nascia todo mundo pretinho ali naquela região, mas Jesus é do branco do zóio claro. Disseram assim, porque ele deve ser assim. E a gente não pode ter uma divindade que de certa forma sobreponha isso. O candomblé, outras religiões, para não entrar muito na questão de religião, até porque eu sou ateu, mas religiões negras é dado como, sabe, lixo. Uhum.
O candomblé, as entidades, os orixás, não sei o quê, as pessoas têm medo. Ih, cuidado ali, viu? Ixi, cuidado ali. Então, enfim, tudo que o negro conquista de alguma forma, como o seu, vem alguém para dizer que não pode. O negro ali conquistou a magia. E a Cristina veio dizer, não, me pertence. Alguns negros ali conseguiram a casa num local onde teoricamente só poderiam morar brancos. E vários brancos vieram encher o saco, como que diz, quer ter voz, irmão? Toda a discussão da série é exatamente isso aí. Até o lance da Hipólita, que a gente falou, porque quem disse que a mulher que tem que ficar cuidando do filho em casa? Onde foi que foi dito isso? Está escrito? Deuteronômio? Onde é que está escrito que a Diana ela não pode entender e ser conversado sobre a morte de um amigo? Onde que está escrito? Não, ela tem que viver esse luto, ela tem que entender a morte do bobo lá que tem há 2 ou 1 episódio atrás. Entendeu? Então é tudo isso, essa parada estrutural de que criança não tem voz, de que negro não tem vez, de que mulher não pode conquistar, de que inclusive negros não possam se relacionar com brancos, tudo. Esse é o ponto central da série. Alimente seu fogo, acenda a sua luz, busque e aceite quando for seu. A frase final da Leti é: isso agora é meu. Tá selado e eu não vou deixar mais vocês usarem. É pesado. É pesado. Só alguém que passou pelo fogo pode falar uma frase dessa. Esse livro aqui agora é meu. Não te pertence mais não. É nesse clima que eu vou encerrar o vídeo mesmo, pra refletir. Porque eu acho que Lovecraft Country é isso, é reflexão. Cada episódio ser semanal é uma reflexão. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz questão de trazer um convidado que não só é um convidado, mas também um grande amigo meu, que eu amo as opiniões. Sim. Apesar de me matar no Among Us, né? Mas tudo bem. Assim. Mas se você ainda não conhece o canal do PH, por favor, assistam. PH, venda seu peixe. Gente, é só dar uma olhada aí em phsantos.com.br, tem os links aí, tanto para o meu canal, quanto também agora eu estou fazendo lives diárias. Já reagi até a alguns vídeos da Nath, conversamos um pouco sobre, você e o Loquia. E é isso, gente, é só dar uma olhada em phsantos.com.br, eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vão curtir? Eu sou muito fã, mas não esqueça de deixar a sua opinião, o que você achou da série e também de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive segue a gente lá. Então, PH, muito obrigada. Muito obrigada a vocês por assistirem. Tchau! Tchau, tchau!